O ministro Alexandre de Moraes foi oficialmente acionado na justiça norte-americana, acusado de censura. Vou trazer para você uma notícia aqui da CNN que afirma que a empresa Trump Media, ligada ao presidente norte-americano Donald Trump, bem como o Rumble, acionaram lá no distrito da Flórida a justiça norte-americana, acusando o ministro de estar praticando censura contra cidadãos americanos em solo norte-americano. E a gente precisa observar de que se trata essas acusações, quais os dispositivos da Constituição norte-americana estariam sendo violados a partir das decisões do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. O ministro profere as decisões aqui com efeitos nos Estados Unidos da América e por isso estaria sendo então acionado na justiça norte-americana. Antes de mais nada e antes da gente adentrar esse conteúdo, inclusive a gente vê a primeira emenda norte-americana que eu trouxe aqui para mostrar para você através de dois textos diferentes. Já peço para você estar se inscrevendo aqui no nosso canal Direita Flexível para você estar acompanhando todos os nossos vídeos e fortalecendo o nosso canal, tá certo? Então, essa notícia saiu na CNN e eu vou mostrar primeiro a da CNN e do Metrópolis. Depois a gente vê aqui a da AGU, aliás, a notícia do G1, que afirma que a AGU veio em defesa da justiça brasileira. É claro, a gente precisa reconhecer que, em se tratando de qualquer ação tomada nos Estados Unidos da América contra um juiz do Brasil, no caso o ministro do Supremo Tribunal Federal, isso pode desencadear uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E a gente precisa entender a complexidade disso, porque definitivamente, meus caros, não é um assunto simples, tá certo? Mas antes de mais nada, vamos ver aqui a primeira emenda norte-americana. Então, basicamente, a Rumble e a Trump Media afirmam, nessa petição que foi apresentada lá no Distrito da Flórida, que o ministro violou essa primeira emenda. A primeira emenda norte-americana é esse texto aqui, mas eu vou mostrar qual seria o texto em especial que estaria sendo violado. O texto completo diz, olha, o Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício da religião, ou restringindo a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo reunir-se pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação de seus agravos. Então, veja só, o Congresso não pode limitar o direito à liberdade de palavra ou de imprensa, o direito das pessoas reunirem-se. O que diz esse outro texto aqui que a gente pegou na Universidade Estadual de Londrina? O mesmo texto, ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa. Veja só, essa emenda, esse texto dessa emenda confere uma conotação à liberdade de expressão muito diferente daquela que nós temos no Brasil. A gente precisa entender isso primeiramente. No Brasil, a gente tem um sistema que limita muito mais a liberdade de expressão do que esse sistema lá nos Estados Unidos da América. Aqui a gente tem no Código Penal diversas infrações penais que já limitam a liberdade de expressão desde 1940, né? Então a gente tem um crime de ameaça que pode ser praticado por palavra, gesto, voto, enfim. A gente tem o crime de calúnio, o crime de injúria, o crime de denunciação caluniosa. Então, existem infrações penais constantes no Código Penal que limitam a liberdade de expressão, porque te dá uma pena. E o Código Penal é do sistema jurídico é o mais agressivo que tem. E o Código Penal estabelece pena para quem viola direitos de terceiros praticando essas infrações que se dão mediante a manifestação do pensamento, a manifestação das ideias. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos da América, chegaram algumas decisões proferidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por e-mail. Então, como o Rumble e o Trump Media não tinham uma filial estabelecida no Brasil, as comunicações se deram através de e-mail. Então, o que acontece? Bom, são dois países diferentes. Para o cumprimento de uma decisão judicial nos Estados Unidos, de uma decisão judicial brasileira, essa decisão judicial brasileira tem que ser recepcionada pela justiça norte-americana, que vai avaliar se é o caso de cumprimento ou não. Não é automático, né? A justiça brasileira não manda na justiça dos Estados Unidos da América. O Brasil não manda nos Estados Unidos da América. As decisões da justiça brasileira não têm efeito nos Estados Unidos da América, senão depois de terem sido incorporadas pela justiça norte-americana. Então, quem dá a última palavra é a justiça norte-americana. Então, o que diz a empresa para a justiça norte-americana agora? Olha, a justiça brasileira, através do ministro Alexandre de Moraes, está mandando nós limitarmos a liberdade de expressão de cidadãos americanos, cidadãos norte-americanos aqui em solo norte-americano, mandando decisões judiciais através do e-mail.
Basicamente é isso. Isso segundo a empresa Trump Media, e a Rumble estaria violando a primeira emenda norte-americana. Isso já foi levado à discussão perante a justiça norte-americana e a gente até acompanhou em que a justiça norte-americana falou, olha, aqui não tem obrigação, né? Falou para a empresa, você não tem obrigação de cumprir essas ordens que são proferidas no Brasil, porque as decisões proferidas no Brasil pela justiça brasileira não vão ser cumpridas aqui no Brasil, senão depois de serem aceitas pela justiça norte-americana. Então você entende? Agora, o que se está em jogo? Bom, é o seguinte, se a justiça brasileira, através do ministro Alexandre de Moraes, que é relator de diversos inquéritos, manda que nos Estados Unidos da América sejam cumpridas decisões que violam o sistema norte-americano, isso pode ser entendido pela justiça norte-americana como um atentado àquilo que estaria sendo violado nos Estados Unidos da América. Então, olha, se cumpre as decisões do ministro, é possível que a justiça norte-americana entenda que houve ali a violação à primeira emenda norte-americana, que foi essa que eu mostrei para você. A questão é a seguinte, nesse momento é muito precoce ou minimamente temerário a gente ter uma expectativa a respeito daquilo que vai ser decidido pela justiça norte-americana. Por quê? É possível que a justiça decida como no outro caso. Qual foi o outro caso? O outro caso se afirmou o seguinte, olha, não adianta a justiça brasileira mandar a decisão para cá. Você não tem obrigação, você norte-americano que está procurando aqui a justiça norte-americana, você não tem que cumprir essas decisões, porque as decisões proferidas nos Estados Unidos da América não terão, aliás, as decisões proferidas no Brasil não terão efeitos nos Estados Unidos da América, senão depois de serem incorporadas pela justiça norte-americana. Então, esse é o primeiro cenário. Essa é uma possibilidade que ela decida dessa forma e acaba, então, extinguindo o processo lá nos Estados Unidos da América. A segunda possibilidade é, sim, a justiça receber essa petição apresentada pela Trump Media e pelo Rumble, entender sim, de fato, há uma tentativa de violação à primeira emenda norte-americana e determinar uma indenização, por exemplo, algo que vai atingir o patrimônio pessoal do ministro do Supremo Tribunal Federal, na medida em que uma condenação pela prática de uma violação dos direitos norte-americanos em solo norte-americano pode ensejar também uma indenização, uma reparação por parte do ministro para a empresa Trump Media ou para a empresa Rumble, a depender do crivo da justiça norte-americana. Mas você que acompanha aqui o nosso canal da Direita Flexível, o que você pensa desse caso? Você acha que a justiça americana deve, então, condenar o ministro do Supremo Tribunal Federal ao pagamento de uma indenização, a ressarcir por qualquer dano moral ou material que tenha sido causado a essas pessoas jurídicas? Você acha que a justiça norte-americana deve ser incisiva e condenar qualquer ação no sentido de praticar, conforme consta inclusive aqui na CNN, uma tentativa de cercear as manifestações de cidadãos norte-americanos lá nos Estados Unidos da América? Quero que você deixe a sua opinião através de um comentário aqui no nosso canal. E se você gostou do vídeo, peço que você esteja dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando com outras pessoas aqui no nosso canal Direita Flexível. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!